Bom dia, sétimo ano. Mais uma semana se iniciando, estamos dando início a mais uma aula. Hoje, que é segunda-feira, 23 de agosto de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. A nossa aula de hoje é um conteúdo novo, é sobre a industrialização brasileira, que nada mais é da chegada das indústrias ao Brasil. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouco do histórico de como essas indústrias chegaram e também sobre a concentração e relativa desconcentração industrial. Vamos lá para mais uma aula? O histórico. Até o início do século XX, o Brasil ainda não havia se industrializado, ou seja, a chegada das máquinas ainda era muito raro por aqui. Em 1889, de cada 1.000 brasileiros, somente 4 trabalhavam em indústrias, dedicando-se principalmente à produção de bens de consumo não duráveis, como tecidos, calçados e alimentos. Foi somente a partir da década de 1930 que o Brasil intensificou a industrialização. Por essa razão, foi chamado de país de industrialização tardia, que no caso demorou muito para se industrializar quando comparado à Inglaterra, à França ou até mesmo os Estados Unidos, que foram países que se industrializaram mais rapidamente. Concentração e relativa desconcentração industrial. Desde o início, a industrialização do Brasil concentrou-se na região sudeste, principalmente nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Regiões metropolitanas podemos dizer que são regiões que são constituídas por um agrupamento de municípios que são limítrofes de uma cidade. Na metrópole paulista, essa concentração ocorreu no chamado ABCD, que reúne os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e também Diadema. A rodovia Anchieta, que liga esses municípios ao Porto de Santos, a disponibilidade de energia elétrica e a proximidade do mercado consumidor foram fatores determinantes dessa localização industrial. A partir da década de 1950, intensificou-se a implantação de indústrias ao longo de 4 principais eixos rodoviários paulistas. São eles a rodovia Presidente Dutra, a rodovia Presidente Castelo Branco, o sistema Anchietas Imigrantes e também o sistema Bandeirantes Anhanguera. Washington, Luiz, figura 1 que nós vemos aí ao lado. Aí na figura 1, a imagem está um pouco pequena, mas é a cidade de São Paulo no mapa. E aí nós vamos identificar os eixos de industrialização no ano de 1973. Nós identificamos as grandes áreas econômicas. Na cidade de São Paulo, nós podemos identificar na cor laranja, que são as cidades que são predominantemente industrial. Nós podemos ver aí que nós temos a capital, que a capital de São Paulo, no caso, é São Paulo, que fica nessa parte. Nós temos na cor amarela as cidades que são relativo equilíbrio setorial. E nós temos na cor verde as que são predominantemente agrícola, que vivem da agricultura. As setas, que são essas no caso, aí nós identificamos as principais direções dessas cidades. Nós temos na cores vermelhas, que são as rodovias, que foram as rodovias que nós acabamos de ler aí, que no caso temos 4, que são via Presidente Dutra, via Castelo Branco, a Anchieta e também as Bandeirantes. Nós temos aí as letras A e B, que eu não sei se vocês conseguem ver direito, mas que no caso são as via Anhanguera e a Washington Luiz. A instalação de indústrias nesses eixos rodoviários mostram a concentração industrial em relação à região metropolitana de São Paulo. Entretanto, esse processo vem ocorrendo também em âmbito nacional.
Assim, há um declínio relativo na atividade industrial do estado de São Paulo e da região Sudeste. Em outras palavras, a industrialização do estado de São Paulo e da região Sudeste está crescendo num ritmo mais lento do que o de outros estados e regiões do Brasil, produzindo assim uma nova distribuição espacial das indústrias. A desconcentração industrial e as suas causas. Apesar da relativa desconcentração industrial em curso, a região Sudeste, sobretudo o estado de São Paulo e as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, continua sendo a principal área industrial do Brasil. Nós vamos já ver aí o mapa 2. Porém, é importante destacar os fatores que estão levando a essa desconcentração. Vamos ver aí a figura 14 e quais são elas. Aqui nós temos o mapa do Brasil, na figura 2, onde nós podemos encontrar as empresas industriais no ano de 2016. Nós podemos ver aqui nessa partezinha aqui mais pequena, que também fica difícil ler por conta do tamanho, aí nós identificamos o número de empresas industriais com 5 ou mais pessoas ocupadas. Nós podemos identificar que a menorzinha delas aí, desse círculo, temos de 1.000 pessoas, até a maior delas que vai 60.000 pessoas ocupadas. E aqui no mapa nós podemos identificar onde essas empresas são encontradas. Agora nós vamos ver mais à frente os fatores que estão levando à desconcentração. Vamos ver. O primeiro deles é a política industrial do governo militar. Durante o governo militar, no período de 1964 a 1985, instituíram-se diversas políticas de industrialização e planos econômicos de desenvolvimento dirigidos à descentralização industrial no país. Foram realizados investimentos em infraestruturas essenciais para a criação de polos industriais. Destacam-se a exploração de minérios em Carajaras, no Pará, Trombetas também no Pará e Caraíba na Bahia, e Patos em Minas Gerais, os portos de Itaqui no Maranhão e Tubarões no Espírito Santo, as petroquímicas de Camaçari na Bahia e Paulínia em São Paulo, Canoas no Rio Grande do Sul e indústrias automobilísticas em Betim em Minas Gerais, além de outros. Também temos as elevações dos custos de produção. Ao longo do tempo, a região Sudeste, sobretudo a região metropolitana de São Paulo, perdeu vantagens na produção industrial para os outros estados das regiões do Brasil. Isso porque passou a apresentar altos custos produtivos resultantes de um conjunto de fatores como congestionamento de trânsitos, impostos e salários bem mais altos. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.